Oi pessoal, eu sou Maíra da Casa Mai, eu tô aqui para gravar o quarto vídeo do Pergunta para Mai, em que vocês postam suas dúvidas, suas perguntas a respeito de aromaterapia, aromatologia, perfumaria, cultura do aroma, artesanato do aroma, e eu respondo toda quinta-feira. Bom, primeiro eu quero agradecer, Fabiana Biazão, minha aluna lá de Londrina, que falou que está gostando de conhecer as histórias. Obrigada, Fabi. Carole Reins também disse que vai começar a seguir esses vídeos, que achou bem legal a iniciativa. Valeu, Carole, obrigada. E aí as perguntas que a gente tem, eu vou começar pela pergunta da Eliette Shimonek, que ela me perguntou o seguinte: Maíra, em que casos é útil utilizar o gel puro de aloe vera em vez de óleo vegetal para diluição de óleos essenciais? Olha, Eliette, a questão é o seguinte: os óleos vegetais, eles são perfeitos para diluir os óleos essenciais. E a gente tem que lembrar que o gel é uma base de água e a água não dilui óleo essencial. Então, quando a gente coloca óleo essencial em gel, a gente não está fazendo uma diluição, a gente está fazendo, na verdade, uma dispersão, e a própria estrutura do gel, para colocar isso numa linguagem um pouco mais simples, ela meio que aprisiona as gotas, as gotículas, que a gente dispersa com a colher do óleo essencial dentro da sua própria estrutura. Então é mais propriamente uma dispersão do que exatamente uma diluição. Isso impõe alguns desafios. O primeiro é o seguinte: quando você utilizar óleos essenciais que são muito irritativos para a pele, a gente sempre tem que considerar que é quase como se você estivesse passando esse óleo essencial puro, entre aspas, na pele. Então você nunca vai conseguir utilizar uma mesma diluição com o mesmo nível de segurança de uma canela num gel, se você comparar com óleo vegetal gorduroso. Nunca vai conseguir fazer uma mesma diluição na mesma proporção tão segura quanto num tomilho, timol, por exemplo, ou carvacrol, se você usar um óleo vegetal gorduroso em comparação com um gel. E ao mesmo tempo, se você coloca uma grande quantidade de óleos essenciais no gel, você tem a chance de quebrar esse gel, a estrutura dele, justamente pela característica dessa base. Posto isso, quando que é bom a gente utilizar um gel, não apenas de aloe vera, mas a gente tem o gel de gomas, como a goma guar, a goma xantana, carragena, ou mesmo o gel de agar-agar. Normalmente quando você está querendo um efeito refrescante na tua pele, quando você está querendo trazer umidade para a pele, hidratação para a pele, porque o gel tem muita água, os óleos vegetais não têm. Falando especificamente do gel de aloe vera, ele é bastante nutritivo, ele também é bastante calmante para as peles que estão irritadas, ou então que sofreram, por exemplo, uma queimadura, ou mesmo quando a gente vai na praia e toma muito sol. Então ele tem essa propriedade bastante calmante, cicatrizante, estofilática. Então seria uma boa substituição. E os homens, no modo geral, costumam gostar de gel porque ele não traz aquele efeito que fica tudo meio gorduroso, meio assim, besuntando demais, pele com muito pelo. E normalmente as pessoas que têm a pele oleosa gostam de utilizar mais o gel do que as pessoas que têm do que o óleo vegetal, porque no sensorial, de fato, ele é mais refrescante, ele é mais agradável. Agora, uma dica que eu dou é o seguinte: quando você tiver um óleo essencial que seja mais dermocáustico, mais irritativo, e você queira utilizar uma quantidade um pouquinho maior dele no gel, faça o seguinte: pegue um óleo vegetal qualquer, dilua, digamos assim, 1 para 1. O teu óleo vegetal com o teu óleo essencial, e essa diluição é que você acrescenta no teu gel de aloe vera. Assim você consegue fazer com que o uso desses óleos que são mais irritativos, que esse uso seja um pouco mais seguro no gel do que se você não estivesse utilizando previamente essa diluição em óleo gorduroso. É claro que você não vai ter uma diluição desse óleo vegetal no gel, acontece uma dispersão, inclusive no visual, no sensorial, ele fica muito mais untoso, ele fica com um aspecto meio de loção corporal, uma loção oleosa assim, e não aquele gelzinho, como a gente conhece, mas fica bastante seguro para você utilizar até uma proporção um pouco maior de óleo essencial nesse seu gel. Tá joia, Eliette? Bom, pergunta da Cidará. Ela diz que assistiu o meu vídeo, pergunta para Maio 1, e lá eu falo de uma limitação de tempo para você colocar aromatizadores no ambiente, que seria de 20 a 30 minutos. E aí ela pergunta se essa limitação de tempo é para aromatizadores no modo geral ou só para aqueles que esquentam. Olha, na verdade seria uma limitação do modo geral, porque a questão dos óleos essenciais estarem dispersos no ar atmosférico é que você fica o tempo todo inalando esses óleos essenciais, e isso pode vir a causar uma irritação
na mucosa, seja a mucosa, né, das vias aéreas superiores, seja, né, dos pulmões, que são as vias aéreas inferiores, acaba se expondo muito tempo a esse tipo de substância e isso pode vir a provocar uma certa irritação. Então, a segurança é por isso, e aí independeria do tipo de aromatizador que você está utilizando. Agora, com certeza, a aromatização desses aromatizadores que utilizam água, seja o que utiliza ultrassom, né, que são representados pela Ratas aqui no Brasil, sejam aqueles que são feitos com uma resistência elétrica que fica dentro de um tambor de água e esquenta a água e solta um vapor, esses eles têm a chance maior de provocar irritação se você fica usando por muito tempo do que aquele de tomada. Porque a dispersão dos óleos essenciais através de uma água, né, seja essa água nebulizada, seja essa água transformada num vapor, é muito mais efetiva do que a dispersão dos óleos essenciais através daquele aromatizador de tomada. Então, eu ficaria mais preocupada de uma superexposição aos óleos essenciais com esses aromatizadores à base de água do que com aquele de tomada que a gente não precisa utilizar água. Agora, eu acho que além disso, o que a gente tem que mais pensar é o seguinte: para que a gente vai aromatizar o ambiente, né? Você está querendo, talvez, assim, fazer uma asepsia dos patógenos, né, dos micro-organismos que estão no ar? Você está querendo dar um cheirinho para a tua casa ou você está querendo fazer uma psicoaromaterapia? Eu sempre sou de opinião que a gente tem que conhecer o objetivo do tratamento aromaterapêutico. E eu sou também de opinião que quando a gente vai fazer psicoaromaterapia, é mais interessante a gente estar de corpo presente naquele momento que a gente faz inalação do que, por exemplo, ligar o aromatizador lá no ambiente e fazer qualquer outra coisa, ficar no computador, jogando, lendo, lavando roupa, fazendo almoço, comida, seja lá o que for, né? Então eu acho que na psicoaromaterapia é muito mais efetivo se a gente faz, por exemplo, umas 5 inalações de 5 minutos bem feitas, de corpo presente, que você está lá sabendo que está inalando, do que, por exemplo, largar o aromatizador lá ligado durante 20 minutos, aí depois dos 15, 20 minutos você nem lembra mais que você está fazendo inalação, o teu nariz acomoda, então o efeito aromacológico já, né, balbal, já passou. Eu acho que isso é muito menos efetivo do que, de fato, você se propor a fazer uma inalação e estar de corpo presente nessa inalação, tá? Bom, a Karina está perguntando, em média, quanto tempo um óleo essencial demora para sair do organismo. A gente tem que responder isso em 2 etapas, né, Karina? Porque a primeira etapa não são os óleos essenciais que saem que saem dos organismos, porque os óleos essenciais a gente tem que lembrar, eles são lipofílicos e a principal via de excreção do nosso organismo é a urina, que é água. Então, os óleos essenciais, eles não vão sair pela urina, né? Então, o que sai do nosso corpo, na verdade, não são os óleos essenciais, mas são os metabólitos nos quais os compostos que estão nos óleos essenciais se transformaram depois que eles passaram pela metabolização. Lembrando que a gente também tem vários compostos que podem eles próprios participarem de reações e então não faria sentido a gente dizer que esses compostos que participam de reações é o que sai depois do nosso organismo, porque se eles foram utilizados, eles não podem sair. Então a pergunta, na verdade, é um pouco mais complexa para ser respondida. Mas existem alguns compostos presentes nos óleos essenciais que já foram estudados quanto ao seu processo de metabolização. Eu posso citar aqui o linalol, o geraniol, o delimoneno, o anetol, e já se estabeleceu que a maior parte, né, dos metabólitos nos quais esses compostos se transformam depois de metabolizados pelo nosso organismo, então que esses metabólitos eles costumam sair do nosso organismo por um prazo médio de 72 horas. Mas a resposta ela teria que ser muito mais complexa do que isso, tá bom? Bom, a Cecília Lima, acho que é Lima, faz a seguinte pergunta: se é possível substituir hidrolato de lavanda pelo hidrolato de candeia na limpeza de bumbum de bebê, e pede para eu dizer como é que é o óleo essencial de candeia no uso com bebês. Olha, Cecília, é o seguinte: o óleo essencial de candeia é um óleo que é produzido, a planta é uma árvore que dá assim no Cerrado Mineiro, e o óleo essencial é produzido principalmente para obtenção de um composto chamado alfa-bisabolol, que é um componente anti-inflamatório utilizado em várias formulações da indústria farmacêutica, da indústria cosmética, e esse componente ele é obtido pela destilação fracionada do óleo bruto, né? E aí o que acontece é o seguinte: como o óleo da candeia é obtido da madeira da árvore, você precisa cortar esse tronco, né, para poder fazer a destilação dessa madeira, e isso impacta numa questão de sustentabilidade. Então, o consumo do óleo de candeia, ele impõe essa questão
da sustentabilidade, assim como impõe a questão do óleo de pau rosa, que é outro óleo que também é produzido no tronco. E da mesma maneira que já existem estudos para você obter o óleo essencial de pau rosa das folhas em vez da madeira, também existe em relação à candeia, de você obter o óleo essencial das folhas e de galhos. Os galhos parece que a partir de 3 centímetros de diâmetro já seriam aptos à destilação, para você não ter que cortar a árvore e utilizar o tronco. Aqui no Brasil eu acho que tem umas 7 ou 6 empresas que produzem óleo essencial de candeia. Eu sei que tem uma aqui no Paraná, que é a Maripá, ela fica no norte do Paraná, produz óleo de candeia. Deve ter mais umas 3 em São Paulo, umas 3 em Minas Gerais. Só que essa produção ela é vendida para a indústria. Então eu não tenho certeza se a gente consegue fácil assim o óleo de candeia. Eu realmente o óleo essencial nunca tive a oportunidade nem de sentir, nunca tive ele nas mãos. Talvez você tenha algum fornecedor que esteja fazendo isso. Ok, agora o óleo de candeia, o óleo essencial, se ele tiver que ser substituído por alguma coisa, será pelo óleo essencial da camomila azul, que é a Matricária camomila, que essa contém também alfa-bisabolol. E a Matricária camomila é uma erva plantada no Brasil. O maior produtor fica aqui, né, vizinho de Curitiba e Mandirituba. É um óleo de fácil acesso para nós aqui no Brasil. E se a gente fosse pensar em termos de sustentabilidade, é uma planta que se renova todo ano. Então seria muito mais interessante, se for para utilizar um óleo essencial que tenha alfa-bisabolol, a gente utilizar o óleo de camomila alemã, que é a camomila azul, em vez de utilizar o óleo de candeia. Ok que essas coisas de sustentabilidade elas sempre são muito complexas, porque você tem uma questão também de agrotóxico aqui no Paraná, né? O terreno, na verdade, era utilizado antes para plantação, não sei se era de soja, então você tem resíduo no terreno, enfim. Sustentabilidade é sempre uma questão bastante complexa. Mas de bate pronto, se não dá para usar o óleo de candeia, a gente utilizaria o óleo de camomila azul, tá? Como um substituto. Mas você me perguntou a respeito também do hidrolato de candeia, se ele poderia substituir na limpeza do bumbum de bebê o hidrolato de lavanda. Olha, eu não sei porque eu não conheço o hidrolato de candeia, não sei se dentro dele tem algum componente hidrofílico que sobra da destilação, que eventualmente pudesse ter contraindicação para bebês, então não sei te dizer. Agora, com certeza eu poderia dizer para você que além do hidrolato de lavanda, você poderia utilizar o hidrolato de flor de laranjeira, o hidrolato de rosa, o hidrolato de gerânio, o hidrolato de palmarosa, o hidrolato mesmo de alecrim, que não tem cânfora, o hidrolato de titri, para fazer a limpeza do bumbum de bebê. E eu preciso dizer que o hidrolato de lavanda não tem alfa-bisabolol, tá? Então, não é por isso que se utiliza hidrolato para fazer a limpeza da pele de bebê. Os hidrolatos, de um modo geral, eles são bastante dóceis para a pele de bebê. Então, de um modo geral, eles são utilizados com esse público, né, na pediatria, mas não porque ele contém as mesmas propriedades do óleo essencial. Tá joia, Cecília? Bom, outra pergunta aqui da Karine, é uma pergunta que sai da questão da aromaterapia, mas eu percebi que vocês também gostam de fazer perguntas assim e eu, na verdade, também gosto de responder. Ela nota que eu leio um livro e imediatamente eu já assimilo esse conteúdo, tanto que eu já dou em curso, já vira palestra, ela quer saber se eu tenho um método de estudo para isso. Olha, Karine, eu não sei se é um método de estudo, mas talvez seja um hábito, porque como eu sou uma leitora voraz, né? Então a maneira como eu estudo é lendo. Eu não sou uma pessoa que consigo aprender vendo, eu consigo aprender lendo. Por isso é que eu consumo muito pouco vídeo. Eu tenho muita dificuldade de aprender por ver. Eu tenho mais facilidade de aprender lendo. Então, por hábito, toda vez que eu leio, eu rabisco. Meus livros são inteiramente rabiscados. E uma coisa que eu faço é resenha. Tanto que eu tenho um blog no meu site que chama As Melhores Partes dos Livros que eu li, em que eu resenho os livros. Mas além de resenhar, eu gosto muito de citações. Eu tenho um pouco de mania de colecionar livros de citações. E a citação é uma cópia, né? A gente pega a parte que a gente gostou, a gente copia e cita essa parte que a gente gostou. E eu faço cópia escrita, né? Assim, escrita manual de trechos de livros que eu gosto desde que eu sou menina. Eu acho que em alguma encarnação passada eu devo ter sido copista da Igreja Católica. Ficava lá fazendo cópia de livro à mão. Eu sou mais ou menos como aquela música do Vinícius de Moraes, né? Que achava bonita a palavra escrita. E de fato eu gosto de escrever à mão. Então, quando eu tinha por hábito, assim, pegava livros na biblioteca da escola que eu estudei, e mesmo na faculdade eu catava livros, e como o Xerox sempre foi muito caro,
o que eu fazia? Eu copiava os trechos que eu queria usar num trabalho, que eu gostava, eu copiava tudo num caderninho. Então eu tinha caderninhos e caderninhos de cópia manuscrita de trechos de livros que eu gostava. E eu costumo fazer isso até hoje. Eu seleciono os trechos e copio eventualmente à mão. Agora eu copio muito mais em computador pela facilidade até de localizar o trecho para utilizar depois num curso ou numa situação, numa citação, num livro, ou eventualmente até para colocar assim nas redes sociais. Então, eu acho que o método é esse, é ler e imediatamente já tentar comentar esse tipo de estudo, esse tipo de leitura. Agora, eu acredito que uma boa maneira de você assimilar o conteúdo que você estuda é você tentar imaginar que você está explicando esse conteúdo para uma pessoa que não conhece ele. E como eu sou professora, eu tenho isso um hábito de trabalho. Então, tudo que eu estudo, eu penso como que alguém que não estudou pode entender isso. Então, eu fico meio que fazendo diálogos na minha mente daquele conteúdo e fico tentando imaginar que eu estou passando esse conteúdo para um aluno meu. E isso acaba sendo uma maneira de eu assimilar. Então, toda vez que eu estou lendo um livro ou estou aprendendo um conteúdo novo, eu já crio essas palestras mentais na minha cabeça, eu fico dormindo com aquilo, é como se eu estivesse repetindo para mim mesmo o tempo todo o conteúdo que eu estou lendo. Eu fico repetindo as frases, mas assim, não é que eu faço isso com esforço, é uma coisa natural, é um hábito que eu tenho. Então, não sei se é exatamente o método, mas eu penso assim, que rabiscar, anotar do lado, fazer citação, resenha é a melhor maneira da gente aprender e fixar o conteúdo, né? E então eu acho que seria mais ou menos isso. Tá bom? Gente, então é isso. Hoje é feriado, quinta-feira, né? Dia da República. Mas ainda assim eu quis vir aqui na Casa Mai para poder gravar esse videozinho para vocês, que é o Pergunta para Mai 4. E só lembrando, né? Hoje é a pré-estreia mundial do Crimes de Grindelwald, do Animais Fantásticos. O roteiro que foi escrito, né, pela J.K., né, e produzido por ela também, junto com o David. E aí eu assisti a pré-estreia da pré-estreia na terça-feira e gostei muito do filme. E amanhã eu vou assistir agora no cinema 4D, que é aquele que a cadeira mexe. Então aproveitem o feriado para assistir os Crimes de Grindelwald, se vocês são Potterheads como eu, tá bom? Ali a plataforma 934, daqui a pouco eu vou para lá. Um beijo. E não se esqueçam, perguntem, que a próxima semana tem mais um Pergunta para Mai, tá bom? Tchau!